Fala pessoal, que legal ter todo mundo aqui para mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai colocar no centro do palco alguém muito importante, o trabalhador médio. Sabe, aquela pessoa que só quer entender o que realmente afeta o próprio contra-cheque no fim do mês e entender a evolução financeira da sua classe. Para desvendar isso, nós vamos mergulhar fundo numa tese econômica super fascinante do George Heisman, publicada pelo Instituto Mises Brasil. É uma investigação rigorosa que propõe uma mudança radical de perspectiva. Afinal, qual é o impacto real das organizações sindicais sobre os salários daqueles que elas dizem proteger? Vamos descobrir? Então, vamos direto ao nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pela crença popular sindical, entender aquela diferença crucial entre o salário nominal e o poder de compra real e explorar qual é o verdadeiro motor da produtividade. Depois, vamos analisar a tática da escassez artificial, terminando nas consequências práticas para o trabalhador. É uma jornada que vai desconstruir um mito bem popular e nos levar direto à mecânica econômica pura. Começando pelo nosso primeiro ponto, a crença popular sindical. Antes de a gente olhar para qualquer dado, é essencial reconhecer o tamanho e a força da narrativa que existe em torno dos sindicatos, né? O texto base da nossa análise destaca essa percepção de um jeito muito claro. Ele diz o seguinte: muitos acreditam que são os sindicatos que se interpõem entre o assalariado comum e uma vida de salários de subsistência. E vamos ser sinceros, essa é uma crença social muito bem estabelecida. Existe quase um consenso de que a associação sindical é o escudo definitivo contra a exploração. Mas o nosso objetivo aqui hoje é investigar de forma isenta. Será que a história econômica realmente sustenta esse sentimento popular? Ou será que tem uma falha na forma como a gente enxerga a construção do bem-estar do trabalhador? Isso nos leva direto a um conceito central da economia: salário nominal versus poder real de compra. É exatamente aqui que a gente separa a ilusão da riqueza verdadeira. Olha só que interessante, tem uma diferença gigantesca entre simplesmente ter mais notas de papel na carteira e de fato conseguir colocar mais produtos no carrinho do supermercado. Aumentar apenas o salário nominal muitas vezes é como correr numa esteira. A gente soa bastante, mas não sai do lugar. Por quê? Porque frequentemente isso é só o resultado de mais dinheiro sendo impresso e jogado na economia. Aí os preços sobem junto, a inflação vem e corrói todinho aquele aumento. Por outro lado, o verdadeiro poder de compra das famílias, a riqueza real, só avança quando o foco vai para a produção. Com mais bens disponíveis no mercado, os preços caem em relação aos nossos salários. O verdadeiro ganho de vida sempre, mais sempre, vem do barateamento do custo das coisas. Mas aí fica a dúvida: como a gente gera essa abundância de produtos de forma sustentável? É aí que entra o nosso terceiro ponto, o motor da produtividade. Tudo, absolutamente tudo, se resume a este conceito brilhante, a produtividade do trabalho. Basicamente, significa produzir mais por cada trabalhador, expandindo assim a oferta global de bens e serviços. Pensa comigo, quando tem muita oferta de algo, os preços nas prateleiras caem, e isso eleva automaticamente o poder de compra das famílias. O princípio que o Heisman defende aqui é categórico. Ele afirma que aumentar a produtividade é o único mecanismo real capaz de garantir salários maiores e um custo de vida menor para toda a sociedade, e não só para um grupo isolado. Diante de tudo isso, emerge uma questão enorme. Se os aumentos apenas nominais não enriquecem a sociedade e se a produtividade é o que de fato gera riqueza, como é que as exigências dos sindicatos se encaixam nesse mecanismo lá no mundo real? Para entender isso, a gente avança para a seção 4, escassez artificial de trabalho. Vamos sair da teoria austríaca agora e olhar direto para a mecânica pragmática das negociações. O ponto crucial aqui é o seguinte: a lógica da escassez que a tese apresenta é bem engenhosa. Veja bem, os sindicatos não têm o poder mágico de obrigar as empresas a contratarem mais pessoas. Eles não controlam a demanda. Então, qual é a principal tática para aumentar os salários exclusivamente dos seus próprios membros? Eles estrangulam a oferta de trabalho. Ao impor requisitos rigorosos de licenciamento e bloquear o acesso a programas de aprendizagem, a mão de obra fica artificialmente rara naqueles setores, é literalmente criar um mulo. Protege quem já está lá dentro, mas prejudica demais o trabalhador médio que busca entrar naquele mercado. E a coisa vai longe, viu? O economista Henry Hazlitt documentou alguns exemplos históricos dessas práticas que são de cair o queixo. Imagina só a exigência de manter foguistas. Sim, aquele profissional que jogava carvão na caldeira a bordo de locomotivas novinhas a diesel. Não faz sentido, né? Ou então o baita desperdício de forçar que tubos de construção que já chegavam rosqueados de fábrica fossem cortados e rosqueados tudo de novo à mão lá no canteiro de obras. E tem mais, até a obrigatoriedade de contratar um gesseiro especializado, pagando
pagando a diária inteira dele só para consertar um arranhãozinho na parede que o próprio eletricista resolveria em 5 minutos. São casos reais de exigências que forçam um trabalho artificialmente lento e simplesmente proíbem inovações que poupariam o esforço de todo mundo. Chegamos então ao nosso último tópico de hoje: consequências para o trabalhador. Vamos ver como toda essa dinâmica constrói um impacto estrutural enorme para o assalariado médio. Vamos acompanhar como essa reação em cadeia se forma passo a passo. Primeiro, os sindicatos exigem salários bem acima do que o mercado pratica. Com esse custo inflado, as empresas não conseguem bancar e oferecem menos vagas nesse setor sindicalizado. Aí, para onde vão os trabalhadores que ficam de fora? Eles são empurrados para os setores abertos, livres de sindicatos, inundando essa base. Normalmente, o mercado absorveria esse pessoal ajustando salários. Só que as leis de salário mínimo, muitas vezes, bloqueiam essa absorção natural, gerando um desemprego estrutural crônico. Para piorar a situação, quando o trabalhador médio avalia o cenário todo, ele sofre um duplo prejuízo. Os altos custos nos setores sindicalizados encarecem os produtos básicos e o custo de vida geral, e ele ainda tem que aguentar o peso das próprias taxas sindicais sendo descontadas direto no contra-cheque. Isso ilustra perfeitamente a ironia central apontada por esta tese. É inescapável. Ao lutar contra o uso de máquinas mais eficientes, ao resistir a melhorias contínuas e ao criar essas barreiras artificiais de trabalho, os sindicatos acabam combatendo exatamente o mecanismo que poderia baratear o nosso custo de vida. Pois é, ao frear a produtividade do trabalho, eles atuam de forma indireta contra as únicas forças capazes de gerar um aumento real no poder de compra da classe trabalhadora como um todo. A tentativa de proteger o salário acaba esbarrando de frente na matemática pura da economia. Então, para fechar o nosso estudo aprofundado de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa. Será que as organizações sindicais, na prática, acabam combatendo o único motor econômico que realmente eleva o padrão de vida da sociedade? Os dados e teorias que a gente explorou a partir da análise de George Heisman mostram um contraste enorme entre aquela crença popular e a dura realidade das engrenagens econômicas. Fica o convite para a gente sempre questionar essas regras invisíveis e entender o que de fato constrói a verdadeira prosperidade para os trabalhadores. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.